Estamos de volta e vamos agora à nossa entrevista do dia. Nosso convidado de hoje é o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, dirigente do DEM aqui no estado. Deputado, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde ao telespectador. Deputado, pelo que a gente soube, a governadora chorou na reunião do DEM, houve uma certa tensão e depois saiu, o senhor acompanhou também. O que é que houve realmente hoje pela manhã? Ô Túlio, foi muito tensa a reunião e a posição dos dirigentes da reunião muito dura, até de certa forma desumana, com relação a um correligionário. Por mais que existisse ali uma disputa, pontos de vista diferentes, admitia-se que um partido que se chama democrata pudesse dialogar em outro nível. Mas foi duríssima a reação com a governadora. Ela falou, expôs de uma maneira muito equilibrada, não agrediu ninguém, respeitou até adversários e disse apenas, explicou por que não tinha um arco de aliança a partir do instante que nem seu partido acreditava nela. E pediu um voto de confiança para ela ir a Brasília e superar essa situação desse processo que está lá, porque tudo indica que ela, eu não vejo como ela ser condenada por um poço artesiano que foi perfurado em Mossoró. E tudo indica que possa ser revertido isso essa semana ou na próxima. Mas o senador Zé Agripino e o filho dele, o deputado Felipe Maia, foram duríssimos, não aceitaram, em certos momentos até fazia assim uma certa galhofa pelo olhar, como se dirigia a quem porventura defendesse a governadora Rosalba, como foi o meu caso. Só o senhor defendeu ou só o senhor teve direito? Eu fiz a parte jurídica e o deputado Carlos Augusto também fez umas ponderações, só nós. Porque o que a governadora pediu, através de um requerimento, foi que se discutisse tudo ali, mas que desse a ela um prazo para que ela pudesse se movimentar e disputar na convenção. Se ela não tivesse condições, naturalmente diria que não tinha condições. Eles negaram, não tomaram nem conhecimento, o senador disse que não colocava nem em votação o requerimento e passou a colher votos dentro da linha que ele queria, que é a coligação proporcional que salve o deputado Felipe Maia nessa eleição, juntando-se aos correligionários de Lula e de Dilma Rousseff no Rio Grande do Norte. Qual foi o momento em que a governadora se aborreceu com essa situação e saiu? Quando o senador disse que não colocaria em votação o seu requerimento para que fosse lhe dado um prazo de poder montar um arco de aliança, superar a questão do processo de Brasília, porque tudo tem um detalhe a observar. A proposta que o senador e o filho Felipe Maia fizeram, insistiram e fizeram, não recuaram em nada, inviabilizam a cassação branca da governadora. Por quê? Porque, embora não tenha havido uma decisão, mas você há de convir que é um fato simbólico. O diretório reunido e o diretório é a copa e cozinha do senador Zé Agripino. Tem pessoas absolutamente ligadas a ele. Não tinha como disputar naquele diretório. Então, ele fez o seguinte, colocou em votação a recomendação para ser homologada, segundo ele disse, não disse nem votada, homologada pela convenção, da coligação proporcional com o PMDB e com o PSB, ou seja, com Lula e com os socialistas, totalmente contrários ao programa de um partido como o Democrata. Não houve como ele recuasse nisso e então a governadora sentiu-se vítima de uma cassação branca, porque o que é que diz a lei? Diz a lei. A lei diz que para fazer uma coligação proporcional é obrigado fazer a coligação majoritária. Ou seja, o DEM passou a ter a coligação proporcional passará a ter a coligação proporcional com o PMDB e com o PSB, mas também apoiará Vilma e Henrique, inclusive o tempo de TV do DEM vai se somar ao tempo. É uma rendição, né? Uma rendição vergonhosa e deplorável para um partido com a tradição como o do Democrata. A governadora não vai lutar mais? Ela deu aí por vencida? Olha, Juliana, ela estava muito chocada, não era para mim, todos nós muito chocados pela maneira grosseira como fomos tratados. Forma grosseira mesmo, agressiva, pelo olhar, pela forma de falar. E eu tive com ela e ela disse que ia pensar, ia raciocinar e naturalmente, aí nas próximas 24 horas,
pode tomar uma decisão. Eu não achei que ela está vencida, mas também não posso lhe dizer que ela vai continuar. É muito difícil você fazer militância num partido doméstico com a cúpula contra você. É impossível. Se você... Deputado, essa situação, o placar dessa votação não dá uma demonstração também de que a situação de Rosalba realmente é inviável? Não, de maneira nenhuma. Túlio, existe uma pesquisa de grande credibilidade que ela está perto de 1/3 de apoio do eleitorado do Rio Grande do Norte. A situação de Rosalba não é do desgaste que pregam. Ela candidata, Felipe se reelegia, podia reeleger mais um federal, os estaduais. O governo tem crescido, o povo está entendendo que ela foi vítima de uma armação para destruir a sua imagem. O governo não tem corrupção. Quem fez essa armação? Os que se opõem a ela e que terminaram hoje caçando ela e apunhalando pelas costas. O próprio DEM? O senador Claro que o próprio DEM, porque quem foi que fez isso? Para agradar Henrique e Vilma. Quem fez? Foi o DEM. Então, hoje é o público e notório, a gente não tem mais que estar jogando poeira para debaixo do tapete. Claro que foi o DEM, que se conciliou, não sei porquê. Todo efeito tem uma causa, né? A gente vai saber qual é essa causa no futuro. Mas em política não há efeito sem causa. Mas o fato é que a cúpula do DEM, o senador, o deputado Felipe, eles estão absolutamente obcecados por Vilma e por Henrique e vão levar o partido de toda maneira para ele, dar horário ali, e vão se somar e ajudar a eleger Dilma Rousseff. Eu não sei como o senador vai ter um discurso pró-Aécio Neves quando está de uma coligação com Dilma Rousseff, a candidata do Lula. Eu tenho recebido muita mensagem no Twitter. Eu acho que isso foi uma página muito triste da política do Rio Grande do Norte e está havendo muita reação da opinião pública. O povo não está tão por fora quanto se pensa. Até gente que não gosta de Rosalba, mas acha que ela não merecia um tratamento desse tipo. O senhor chegaria a dizer que houve uma traição do senador Zé Agripino em relação à governadora? Olha, traição é uma palavra forte, mas houve uma articulação pública e notória contra a governadora para caçá-la e afastá-la da vida pública. Se o senhor pudesse definir toda essa conjuntura em uma palavra, um sentimento, qual é o sentimento? De revolta, de profunda revolta e de vergonha, porque foi uma rendição. O DEM rendeu-se ao poderio econômico que está sendo montado aqui por Henrique e por Vilma. Estão cooptando todo mundo. Henrique quer ganhar por WO e provou que até o DEM está indo na onda. O senhor acha que vai ser frágil o discurso do senador Zé Agripino no palanque de Henrique e Vilma? Aí eu não sei, né? Aí é uma fragilidade ou não. Eu sei que ele terá um impacto negativo na opinião pública, está tendo pelo que fez com os seus próprios correligionários, com Rosalba, comigo e com tantos outros. Ele podia ter a posição dele, mas não agir da forma draconiana, autoritária, como agiu hoje pela manhã, menosprezando e com um sorriso no canto do rosto, como quem diz, vocês estão aqui fazendo o quê? Vão embora. Foi isso que ele fez. Deputado, e essa votação com 75% do diretório também, de uma certa forma, não mostra que o partido, que é o partido da governadora, se afasta desse projeto em função dessa sua situação, não só negativa, como também de inviabilidade jurídica e política por falta de partidos? Ô, Túlio, se fossem os delegados de partido, representantes dos municípios, eu até diria. Mas os que votaram hoje, como eu disse, são da Copa e Cozinha, na sua grande maioria, do senador Zé Agripino. Estavam lá para fazer o que ele mandasse. Então, não tem representatividade sem querer agredir a ninguém, que são pessoas honestas, corretas, mas eu digo representatividade no sentido partidário, no sentido da história do partido, da luta partidária. Pessoas que, aliás, não é só o DEM que é assim, não. Todos os partidos brasileiros têm donos, proprietários, que só faltam declarar no imposto de renda como propriedade privada, né? O senador Zé Agripino disse que quis entregar o DEM a Carlos Augusto e ele não aceitou. Talvez não houve realmente o senador, é verdade isso, Carlos Augusto justifica que teria muitos encargos para ajudar a esposa governadora e não quis assumir uma atitude assim de parcialidade dirigindo o partido da governadora, porque poderia prejudicar a administração, sobretudo no relacionamento federal, né? Você sabe que o PT é odiento e se ele fosse presidente do DEM, ia fechar mais ainda as portas para Rosalba. Ele agiu dentro de uma estratégia, mas o senador ofereceu, é verdade. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Verdade. Muito obrigado a vocês e boa tarde.
Bem, o Jornal Verdade desta segunda-feira vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Continue com a gente. Vem aí Anderson Almeida com Bianca Fratos com mais esportes. A todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.